subiu! Você tá livre, Leão! O seu lugar é entre os grandes! Salve, Fenômeno Azul! Tudo bem, gente? Domingão na área aí, né? Final de domingo. Mais um final de semana, mais um jogo do Clube do Remo ontem. O Clube do Remo que enfrentou um Vila Nova aí, confronto direto, né? Vamos dizer assim, um confronto direto pela vaga, né? No G4. Nenhum dos dois se encontra no G4, mas ambos lutam ponto a ponto, né? Por essa vaga. E a gente sabe que nosso time tem, enfim, inúmeras dificuldades, né? A gente sabe que nosso time, jogo a jogo, né? Cada rodada é uma rodada, cada jogo é um jogo, e sempre nós temos aí dificuldades a serem superadas, né? E a gente que passou aí por um período bem indigesto, né? Eu acho que naquela crise, naquele momento em que acho que a grande maioria da torcida, né? E nisso eu me incluo também. Eu acho que todo mundo pediu muito a saída do Antônio, né? Do Antônio Oliveira, do comando técnico. E ele foi aí bancado pelo Marcos Braz, né? O nosso executivo de futebol, e assim permanece, né? E acabou ficando, e a gente, a trancos e barrancos, né? A gente vem aí se arrastando no sentido de permanecer ali sempre coladinho no G4, em sexto, em quinto, e fica nessa dança, né? Eu ouso dizer, né, que talvez se o Clube do Remo tivesse um outro comando técnico, né, tivesse sido trocado, vamos dizer que tivesse sido trocado o comando técnico. Gente, isso é uma incógnita, né, assim, é uma interrogação. Eu acho que se houvesse sido demitido o Antônio, né, eu acho que talvez o Clube do Remo hoje pudesse estar nesse G4, é possível, né, é possível que sim. Mas é uma análise assim que a gente faz, e a gente nunca vai ter 100% de certeza de dizer, né. O fato é, gente, que a gente não, eu acredito que a gente não pode ficar aqui remoendo as coisas, sabe? A gente não pode ficar remoendo o passado, até porque a gente vive, né, uma Série B muito equilibrada e a gente vem, né, assim, lutando paulatinamente, rodada a rodada, jogo a jogo, né, para tentar entrar nesse G4, né? Tô olhando a tabela aqui, né, da Série B, acompanhando aí os jogos de hoje, né? Inclusive tá aqui na televisão passando o Atlético, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Atlético e Botafogo de São Paulo, é um jogo que não tem grandes interesses pra gente, acho que tem muito mais interesse pro rival do que pra gente, né? Na situação horrorosa que o rival se encontra, né? Mas tô olhando aqui a classificação, né? O Leão permanece em quinto, jogou ontem, permanece em quinto, e tem aí 2 pontinhos de diferença pra Chapecoense, que tá em quarto lugar, né? Só que a Chape ainda não jogou, né? Essa aqui é a questão, a Chape ainda não jogou. O Remo já tem aqui 26 rodadas, né, completas, a Chape 25 ainda vai jogar. O jogo da Chape, vamos ver aqui, ó, terça-feira, o jogo da Chape, dia 16/9, às 21h35, contra o Atlético Paranaense. Um jogão, viu, gente, vai ser, com certeza, porque é outro jogo de 2 postulantes ao acesso, né, 2 postulantes a esse G4, a uma vaga nesse G4. O Atlético que devagarzinho aí, insistiu lá no Odair Hellmann, né, e com muita crítica da torcida, é muito parecido aqui com a nossa situação, né? A crítica do torcedor do Remo em relação ao Antônio foi muito ferrenha, né? E assim, lá no Atlético, a torcida atleticana também passou muitos jogos, muitas rodadas, né? Criticando gestão, criticando jogadores, criticando comissão técnica, né? Então, assim, esse jogo de terça-feira, Chape e Atlético Paranaense, vai ser um jogo bem, realmente, acho que bem disputado, né? Bem equilibrado. Aliás, equilíbrio é uma coisa que é marcante nessa Série B, né, gente? É um campeonato de extremo equilíbrio, né? Então, quando a gente volta aqui para a classificação, né, então, assim, o jogo da Chape ainda está em aberto, né? E aí o Atlético Paranaense é o 8º, está aqui com 36 pontos, né? Se ganhar, se surpreender a Chape lá, né, porque o jogo é em Chapecó, tá? A Chape joga em casa, na Arena Condá, e o Atlético, mas se o Atlético surpreender, o Atlético pode chegar a 39 pontos, né? E aí, gente, ó, se o Atlético chega a 39 pontos, ele ultrapassa o Remo, viu? Por causa do número de vitórias. Tá? O Remo, ele é o time que empata demais. Tem 12 empates. Ontem foi o 12º empate do Clube do Remo, né? É um time que empata demais. E o Atlético Paranaense vem numa crescente aí, né? E tem mais vitórias do que o Remo. Antes desse jogo contra a Chape, ele tem 10 vitórias. Então, são 10 vitórias do Atlético, e se o Atlético surpreender a Chape, o Atlético passa a gente no número de vitórias e passa a gente na classificação aqui. Então, gente, ó, acho que o melhor resultado aí para esse jogo da Chape e do Atlético seria um empate, né? Porque seguraria a Chape e seguraria o Atlético, né? Enfim, acho que além, né, desse jogo da Chape, que é um jogo crucial, o Cuiabá hoje jogou e os deuses do futebol mais uma vez estiveram com o Clube do Remo. Aliás, a Série A, eu acabei inclusive de postar uma história um pouco antes de fazer esse vídeo no nosso Instagram,
falando, né, que a Série A, ela tem um crush agudo no Clube do Remo, né? A Série A, ela flerta, né? Mas ela flerta muito com o Clube do Remo, né? Então, assim, hoje o Cuiabá jogou com o Operário e foi 1-1, né, o jogo. Então, foi um resultado excelente. Então, assim, gente, muito equilíbrio, né? Muito equilíbrio nessa Série B. O Remo ontem ele fez um jogo muito abaixo, eu acho, sabe? De todos esses jogos que a gente jogou fora de casa, né? Porque, vamos falar desses jogos fora de casa, porque eu acho que o Antônio, ele vem aí numa invencibilidade, né? Ele é invicto, né? O time do Remo, na gestão do Antônio Oliveira, ele está invicto fora de casa, né? A campanha do Remo dentro de casa é que é o problema com o Antônio. O rendimento do Remo dentro de casa é muito ruim com o Antônio. Então é justamente por causa desse rendimento ruim dentro de casa que a gente não tá nesse G4, gente. Tá? A gente não tá nesse G4, justamente por isso. Mas a verdade é que nos jogos fora de casa a gente não perdeu nenhum, né? Não perdeu nenhum. E ontem, quiseram os deuses do futebol que a gente saísse de lá com aquele empate milagroso, empate com sabor de vitória, tá, gente? Por tudo que o Remo fez no jogo, eu acho que o Remo não se encontrou ontem, né? Eu acho que de todos os jogos fora de casa nessa gestão do Antônio Oliveira, foi o pior, um dos piores jogos que o Remo fez, né? Eu citaria também aquele jogo contra o Atlético, mas aí naquele jogo contra o Atlético, né, a gente teve a estrela do Pedro Rocha, que fez 2 gols no segundo tempo, e a gente conseguiu virar para cima deles, dentro da casa deles, né, aqueles 3 pontos importantíssimos. Então eu acredito que dentre esses 2 jogos, o jogo de ontem o Remo foi realmente, assim, se eu puder eleger, eu elegeria esse jogo de ontem como o pior jogo do Remo fora de casa, tá, nessa gestão do Antônio, tá. Então assim, mas o fato é que foi um pontinho que veio, né, gente? Um pontinho que veio, o Remo que saiu, foi jogar contra o Amazonas, jogou contra o Vila e trouxe aí 4 pontos, né? De 6 possíveis, trouxe 4 pontos. E é um excelente resultado, gente. É um excelente resultado, tá? Mas o que eu tenho pra falar pra vocês, assim, em relação ao jogo em si, foi um jogo muito fraco, né, gente? Um jogo onde o Remo, assim, não teve meio de campo, foi dominado pelo Vila Nova, né? Eu acho que também o Vila não tinha outra opção, tinha que vir pra cima, tava dentro de sua casa, dos seus domínios, né? A gente sabia que seria um jogo muito difícil. Quando a gente leva aquele gol, né, eu fiquei assim bem cabisbaixa, bem triste mesmo, porque eu sabia que o Vila Nova era um time que dificilmente é vazado, né, é dificilmente vazado dentro, né, do seu estádio. E eu realmente assim disse, pô, cara, eu acho que a gente vai perder esse jogo, porque embora faltasse ainda muito tempo de jogo, né, mas assim, eu por saber disso, né, por acompanhar, eu realmente fiquei temerosa do Remo conseguir o empate, né. Mas aquele lance, né, oportunista, e eu digo que sempre que bola parada é bola parada, e bola parada resolve muita coisa, gente. Bola parada, às vezes, é, assim, uma saída, né, uma válvula de escape, né, em determinados jogos difíceis, e foi o caso do Remo, né. E o Todinho ali, infelizmente pra gente, né, meteu a cabeça ali na bola, de uma maneira infeliz pra eles, e a gente, graças a Deus, ali conseguiu fazer aquele gol de empate, que foi muito importante pra gente. Manteve a invencibilidade do Antônio, né, nos jogos fora, e garantiu aí, né, a possibilidade, né, da gente ter um Baenão, não que eu acho que se o Remo perdesse, o Baenão não iria lotar do mesmo jeito, mas aí a gente tem um gás a mais, né, porque a gente vem de 2 jogos onde a gente não sabe o que é perder, né, e lembrando que no último jogo dentro de casa contra o Criciúma, o Remo fez um excelente jogo, viu, gente, o Remo fez um bom jogo, o Remo infelizmente ali não aproveitou as oportunidades que teve, e sinceramente foi garfado dentro do Mangueirão, aquele pênalti ali, pra mim não foi pênalti, né, e infelizmente a gente acabou saindo derrotado, mas nem sempre, né, as coisas vão dar 100% certo, né, mas o fato é que a performance, né, do Remo ao longo do jogo contra o Criciúma dentro de casa me anima um pouco nesse sentido, em termos de expectativa para esse próximo jogo contra o Atlético Goianiense dentro do Bainão, né. E, gente, o Remo ele precisa ganhar, né, precisa vencer, precisa ganhar dentro de casa. O Antônio não tem como, entendeu, ser apenas esse técnico aí que tem bom rendimento fora de casa, porque isso não vai nos levar a nada, tá, gente? Isso talvez nos leve apenas a nos manter. Se a gente tá falando de acesso, a gente tem que começar a ganhar os jogos dentro de casa, né? E ainda tem aí 12 jogos, muita coisa pode acontecer, tá, gente? Muita coisa pode acontecer, tem muita Série B ainda pra rolar, tá? Tô vendo aqui a tabela, outro time aqui, o Novo Horizontino, com 37 pontos, né, que também ainda não jogou, e pode ultrapassar, gente, o Novo Horizontino joga amanhã fora de casa contra a Ferroviária, né? Às 19 horas, vamos ficar de olho aí nesse jogo, tá, gente? Ficar de olho nesse jogo, porque o Novo Horizontino está com 37 pontos, e se vencer a Ferroviária, pode nos ultrapassar, tá? Então, mais uma vez, o melhor resultado seria ou a vitória da Ferroviária, que tá lá embaixo, né, tá em 14º lugar, tentando fugir ali o máximo possível da zona de rebaixamento, da proximidade com o Z4, e o Novo Horizontino 37 pontos ali, ou o melhor resultado seria ou a vitória da Ferroviária ou o empate, né, gente?
ou um empate, mas sem dúvida nenhuma a vitória da Ferroviária seria o melhor resultado, tá? Porque se empata, o Novo Horizontino vai a 38, então encosta na gente, mas não nos ultrapassa, né? E, enfim, Avaí em 10º lugar aqui com 36 pontos, pode, se ganhar o seu jogo, pode também chegar a 39, né? Vamos ver aqui, Avaí, qual vai ser o próximo jogo do Avaí? Atlético Goianiense e Avaí, terça-feira, 16/9, tá, gente? 19h30, tá? Torcer também aí por um tropeço do Avaí, tá? Por um tropeço do Avaí. E acho que o melhor resultado seria um empate, tá? Aqui, Atlético Goianiense está com 32 pontos, tá realmente mais afastado do Remo, mas se ganha, né, vai a 35. Eu acho que o resultado aqui melhor seria ou a vitória do Atlético Goianiense, né, ou o empate. Então, gente, tudo muito em aberto ainda, né? Esse resultado de hoje do Cuiabá foi maravilhoso, tá? Foi muito bom. Enfim, gente, é torcer aí, não sei qual a condição do Caio Vinícius, né, que é o nosso volante aí, não sei se o grego, o volante que chegou, o Pana, né, o Panagiotis Tatsides, né, eu não sei se ele, eu gosto de chamar ele de Aquiles do Bahia, não, né, que aí não tem erro não. Mas assim, não sei se ele já tem condições de jogo, tá? Não sei se o Caio tem condições de jogo ainda pela lesão que tem, perdão, o Caio foi terceiro cartão amarelo, né, então o Caio provavelmente deve voltar. Mas, e até porque o grego é segundo volante também, né, o grego ele poderia entrar ali no meio campo, mas para jogar ao lado do Caio, né, e com um meio armador, que poderia ser o próprio Natan Pescador. Eu achei boa a movimentação do Natan Pescador no jogo de ontem, tá, gente? Boa movimentação. O Luan não entrou bem, né, não voltou bem, errou muito passe, achei muito inseguro em muitos momentos, né. Enfim, gente, ontem foi todo mundo muito abaixo, né. Tomara que o Antônio aí consiga achar a melhor onzena, né, pra gente conseguir aí voltar a ganhar dentro da nossa casa. É muito importante ganhar dentro do Bainão. Muito importante, tá, gente? E, ó, ingresso, amanhã a gente vai saber exatamente qual é o valor, mas, de acordo com o Abner Luiz, né, provavelmente os valores dos ingressos serão R$60, e serão comercializados apenas os ingressos de arquibancada, né, porque os demais setores já estão todos comprometidos com a questão do sócio-torcedor. Ao que me parece também, de acordo com as informações do Abner Luiz, o sócio-torcedor também terá que fazer check-in. Não sei como será essa questão do check-in, se é por aplicativo, mas é ficar de olho aí nas redes sociais do Clube do Remo para que a gente possa verdadeiramente, né, gente, ver aí como é que vai ser essa logística de jogo, né? O mais importante é estar no Bainão, o mais importante é apoiar o Clube do Remo, e a galera que vai comprar ingresso, ficar de olho e comprar o ingresso, gente, não esperar, não deixar para depois, porque vai acabar rápido, tá bom? Vocês sabem que a torcida do Clube do Remo é um verdadeiro fenômeno, e sem sombra de dúvida nenhuma, nossa casa vai estar lotada para esse jogo, né, para que o Fenômeno Azul faça mais um espetáculo, tá bom? O Remo que é líder de público, né, nessa Série B, é das torcidas visitantes que mais comparece aos estádios também. Enfim, gente, é um espetáculo à parte, é um fenômeno azul, literalmente, tá bom? Pessoal, resenha aqui bacana, tá, com vocês aqui nesse domingo, para que a gente, enfim, possa trocar essas ideias e ficar aí sempre em contato, falando do nosso grande amor, o Clube do Remo, tá bom? Fiquem com a gente para mais informações do Égua da Torcida. Ao longo da semana a gente tá junto aí, tá bom? Valeu, deixa teu like, compartilha. Tamo junto, saudações, sempre azulinas.